A paz do Senhor para os crentes, seja muito bem-vindo ao canal E Agora Crente. Eu me chamo Sam e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao estudo de Mateus 24. Depois de muito tempo, vamos voltar a falar sobre esse assunto, dando continuidade a esse texto que aborda o princípio das dores. Começamos falando um pouco sobre o que é o princípio das dores, trazendo os conceitos, introduzindo esse texto de Mateus 24, e continuamos falando sobre a destruição do Templo de Jerusalém, os versículos 1 e 2 do capítulo 24. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre os versículos 3 ao 5, abordando o surgimento dos falsos cristos. O que diz Mateus 24, versículo 3 ao 5? Quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde, quando ele se assentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim dos tempos? Jesus disse-lhes: Não deixem que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Quando Jesus sai do templo, ele vai direto ao Monte das Oliveiras, junto com os seus discípulos. É interessante aqui notar que nunca mais Jesus voltaria a entrar naquele templo novamente. E o que traz o cumprimento da profecia de Ezequiel, naquela visão gloriosa que é narrada no capítulo 8 do livro de Ezequiel. Ao chegar no Monte das Oliveiras, os discípulos de Jesus, eles chegam até ele e perguntam: Senhor, mas quando é que tudo isso que o Senhor falou vai acontecer? Porque eles ficaram meio que curiosos, porque Jesus havia falado anteriormente que todo o templo seria arrasado. É aí que Jesus começa a falar sobre os sinais do fim dos tempos, começando pelo surgimento dos falsos cristos. E como cumprimento do que Jesus falou, após a sua morte e ressurreição, surgiram dezenas e dezenas de pessoas ao longo da história se auto-intitulando o Cristo. Por exemplo, eu posso citar alguns nomes aqui. Maitreya, que foi chamado de o Cristo da Nova Era. Inclusive, existe um anúncio publicado falando sobre ele no jornal O Globo, de 25 de abril de 1982. Temos Mokichi Okada, o Messias da Igreja Messiânica. Sun Myung Moon, ou o Reverendo Moon, que é o Cristo da Igreja da Unificação. Um dos mais famosos de todos esses aqui, o Henrique Cristo, quem não conhece, o Álvaro Tais, que é um ex-verdureiro e ex-astrólogo que disse a reencarnação, não uma ressurreição, mas uma reencarnação de Jesus. Um dos mais polêmicos atualmente, o Vissarion, que ele é da Rússia, com o seu nome verdadeiro Sergei Torop. Ele é um ex-guarda de trânsito que afirma ser o Cristo. Ele arrebatou diversos seguidores e em 1992 se instalou numa pequena cidade russa e transformou aquela região em uma espécie de terra prometida. Ele prega, entre diversas coisas polêmicas, a poligamia e fala que as mulheres precisam aceitar outras mulheres em suas casas. Temos também Shoko Asahara, em Tóquio, no Japão, que ele disse a reencarnação de Shiva, Buda e Jesus. Ele conseguiu muitos seguidores no Japão e arquitetou o atentado terrorista do metrô de Tóquio em 1995. Os seguidores dele, influenciados pelas suas palavras, jogaram gás sarin nos tubos de ventilação das estações e mais de 6.000 pessoas foram atingidas e 12 pessoas foram ao óbito. Inclusive você encontra diversos documentários sobre Shoko Asahara aqui mesmo no YouTube. Alguns outros malucos se diziam ser o Cristo e tinham tanto poder de influência que houve quem fez os seguidores cometerem suicídio coletivo. Outros morreram saltando de montanhas, achando que ao saltarem da montanha iriam subir aos céus. Outros acabaram levando pessoas a cometerem casos de abuso sexual, inclusive abuso sexual infantil. E muitos praticaram coisas macabras e terríveis, falando e se autoproclamando o Cristo. E é algo que passa desapercebido quando Jesus disse essas palavras, porque hoje a gente vê essas pessoas lunáticas se autoproclamando o Cristo. Meio que acha isso engraçado ou polêmico, mas enfim, acha comum. Mas se a gente notar algo que passa desapercebido, que é que o fato de Jesus ter profetizado isso há mais de 2000 anos atrás. Então,
Jesus falar que muitos viriam em nome dele, se autoproclamando o Salvador da humanidade, pode parecer um tanto narcisista e, de fato, uma pessoa se achar tão importante a ponto de pessoas tentarem levantar o nome dela para se autopromoverem ao longo de séculos e mais séculos posterior à sua morte, pode parecer extremamente narcisista, ou significa que essa pessoa estava precisamente certo daquilo que ela falava. Dados os eventos e os acontecimentos posteriores à morte e ressurreição de Cristo, nós cremos que de fato estes acontecimentos são sim provas concretas de que a profecia de Jesus tem se cumprido a cada momento. E sempre trazendo a questão do princípio das dores. Não é que é algo novo pessoas se proclamarem como o Messias, mas cada vez mais isto vem acontecendo com maior frequência e com mais intensidade. Você gosta desse tipo de vídeo? Se você curtiu o conteúdo, deixe o seu like, deixe sua curtida, comentário com sugestões e dicas para próximos vídeos. Continuaremos o estudo de Mateus 24 no próximo vídeo. Falou, valeu, abraço.